Olá, irmãos da IPPG, Graça e Paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 2 de novembro de 2025. O título da nossa reflexão da semana é o seguinte: Os pecados que Deus abomina. O versículo base da nossa reflexão encontra-se em Provérbios 6,16, que diz o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Irmãos, nós sabemos que o pecado é muito grave na vida do homem. Ele entrou na história humana com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles desobedeceram à ordem de Deus de não comer o fruto proibido e ouvir a voz da serpente, conforme nós podemos ver o relato descrito lá em Gênesis no capítulo 3. O que é pecado? Talvez fosse uma pergunta importante para ser levantada aqui. Podemos defini-lo da seguinte forma: pecado é errar o alvo, é desviar-se do propósito para o qual nós fomos criados. O pecado trouxe grandes consequências negativas para a humanidade. Ainda no Jardim do Éden, Deus disciplinou o homem, a mulher e a serpente. Em Gênesis 4 já temos o registro ou o relato do primeiro homicídio, aonde vemos Caim matando o seu irmão Abel. Em Gênesis 6, a maldade aumenta e Deus promete enviar um dilúvio para castigar ou disciplinar a humanidade pecadora. Daí para frente, muitas coisas ruins são relatadas no relato das Escrituras. Livro após livro, história após história, nós vemos a seriedade ou a gravidade do pecado na história humana. No texto transcrito acima da nossa pastoral, da nossa reflexão, Provérbios 6,16, o sábio Salomão fala sobre este tema do pecado. Ele afirma que Deus aborrece o pecado. Isso ofende a sua santidade, o seu caráter perfeito, imaculado. Ele fala não apenas de um pecado, mas descreve aqui, nesse contexto, 6 pecados e um 7º pecado que a sua alma abomina. Isso nós podemos ver em Provérbios 6, dos versículos 16 a 19. É o que nós queremos destacar aqui. Eu quero destacar brevemente esses 6 pecados e mostrar também um 7º que Deus abomina. Apenas em linhas gerais, trazendo breves definições sobre cada um desses pecados apresentados. Veja só. Primeiro, ele fala sobre a soberba. Esse é um pecado que atinge muita gente, muitas pessoas. Pessoas soberbas, arrogantes, altivas. Os olhos altivos se referem a alguém que se julga melhor do que os outros e melhor do que as demais pessoas. É como se ela olhasse de cima para baixo, julgando o seu semelhante. Nós podemos ver que esse é um pecado complicado. Mais para frente no livro de Provérbios, lá em Provérbios 16, 18, o sábio diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. O segundo pecado que ele elenca aqui nessa lista apresentada é a mentira. A mentira é a omissão, a negação ou a adulteração da verdade com o propósito de enganar pessoas. Sem dúvida, a mentira é muito danosa e prejudicial para o ser humano nos nossos relacionamentos interpessoais. Terceiro pecado que ele elenca é a violência. Refere-se às mãos que derramam sangue inocente. São uma descrição de alguém que fere, que saqueia e mata o seu semelhante por maldade ou ganância. E nós vivemos numa sociedade violenta, perigosa. Nós precisamos estar sempre atentos no nosso dia a dia por conta da violência que cerca
a nossa cidade ou as cidades do Brasil de uma forma geral. O quarto pecado que ele elenca é a maldade no coração. E esse é um pecado mais sutil, nós não o vemos, não percebemos, afinal ele é interno, está alojado dentro de nós, dentro do coração. Então é a maldade no coração. Existem pessoas que usam a sua capacidade ou toda a sua capacidade mental para tramar e urdir o mal contra o seu próximo. Elas fazem do coração um depósito de maldade, de opressão e de violência contra o seu próximo. Aliás, essa questão do coração é sempre complicada porque as Escrituras não trazem uma referência boa e positiva quando o assunto é coração. Eu posso citar aqui, por exemplo, 2 versículos, tanto um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, que mostram o problema do nosso coração. Jeremias 17:9 diz que o coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E Jesus, falando sobre o coração, em Mateus 15:19, diz que é do coração que procedem os homicídios, os adultérios, os assassinatos, todas as coisas ruins vêm do coração. E Salomão fala sobre esse quarto pecado, sobre a maldade do coração, que é algo interno, como dissemos, que não é visto aos olhos humanos, por estar alojado dentro de nós. O quinto pecado da lista que ele cita é a crueldade. Isso diz respeito aos pés que se apressam a correr para o mal. São aqueles que não apenas concebem projetos iníquos, ruins, pecaminosos, mas têm pressa para executá-los. A crueldade, pessoas cruéis, ruins, violentas, sanguinárias, elas não apenas tramam essas crueldades, mas querem executá-las com pressa. O sexto pecado da lista, que Deus é dito que o sábio diz que Deus aborrece, é o falso testemunho. Este pecado inverte intencionalmente as coisas, para que o culpado seja inocente e o inocente se torne culpado. Falso testemunho é um dos mandamentos lá do Decálogo, apresentados em Êxodo capítulo 20 e repetido em Deuteronômio capítulo 5. É um dos mandamentos: não dirás falso testemunho. Neste pecado, a pessoa ela vende a sua consciência para promover o mal. A esses pecados apresentados, a alma de Deus aborrece. Então, nos versículos 16 a 18, Salomão elenca aí, a 19, a parte A, ele fala sobre esses 6 pecados que a alma de Deus aborrece. Mas ele fala de um sétimo que a sua alma abomina. E finalmente, nessa lista de pecados aonde Deus os aborrece, um sétimo pecado que a alma do Senhor abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso está em Provérbios 6:19b. Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Observe, considerando que o maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, logo, jogar uma pessoa contra a outra é um pecado abominável para Deus. Se todos os mandamentos podem ser resumidos no amor a Deus e no amor ao próximo, aquele que semeia contenda entre os seus irmãos está quebrando este mandamento da segunda tábua da lei. Os filhos de Deus devem ser conhecidos como pacificadores, não como aqueles que promovem contenda entre os irmãos. E infelizmente essa é uma realidade que nós enxergamos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades como um todo. Não é raro, não é difícil de encontrar pessoas semeando discórdias, falando umas das outras, não sendo verdadeiras, às vezes falando por trás, falando pelas costas. E é preciso que nós tomemos esse cuidado. Salomão elencou 6 pecados que a alma de Deus aborrece, e esse sétimo que a alma do Senhor abomina, que é aquele que semeia contenda
divisão entre os seus irmãos. Como dissemos, fomos chamados para sermos pacificadores e não para dividir os irmãos em Cristo. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando a pensar e a refletir na gravidade do pecado. Ele é algo sério na nossa vida, deve ser evitado. Que nos afastemos dessa lista de pecados, desses 7 pecados apresentados, para que agrademos a Deus e vivamos bem nas nossas relações interpessoais com o nosso próximo, visando sempre a glória de Deus. Cuidado com o pecado, ele é algo grave e que nos afasta da comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe.